Sejam bem-vindos a mais um Azecast Engenheiro Raiz. Eu sou Karina Lima. Eu sou o engenheiro Felipe Soares. E hoje nós vamos conversar sobre esse grande problema dos insumos na construção civil. Cara, tá pesado, viu? A minha primeira pergunta para você, Felipe. Neste atual cenário do mercado, o que você pode me falar sobre os materiais? Cara, a primeira coisa que eu posso te dizer é que tá caro! Os insumos estão aumentando cada vez mais. Você faz uma cotação hoje, Karina, daqui a 15 dias, se você for comprar um material, talvez já não esteja naquele mesmo valor. Então, os materiais da construção civil, eles subiram demais. Eu acho que não só da construção civil, mas de outras áreas também. Só que como a gente está tratando para engenheiros, eu tenho que deixar claro, gente, material tá muito caro. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui, Karina, rapidinho, por isso que eu tô até no Flipchart. Que antigamente, antes dessa situação da pandemia, todo mundo sabe que esse aumento dos materiais muito se dá pela essa questão do mercado, da pandemia, da falta desses insumos, da paralisação no processo produtivo. Mas antes da pandemia, a gente teria uma casa no padrão normal alto, a gente teria a seguinte divisão para uma residência. O valor da obra entre material e mão de obra, tá? A obra, o conjunto dela tem que dar 100% do custo. E se eu fosse dividir isso, eu poderia dizer o seguinte: em cenário normal, a gente teria aqui mão de obra equivalente a 40% e o material equivalente aproximadamente a 60%, havendo apenas uma pequena variação, tá certo? De acordo com o padrão do acabamento e tal. Mas no geral, tratando de obra residencial, eu teria 40% mão de obra, 60% material. Só que, Karina, a gente terminou uma obra agora, tá certo? Essa obra, ela foi 350 mil reais. Vocês devem ter acompanhado vários vídeos, eu postei várias vezes nessa obra. E aquela que tem lá o subsolo, aquela piscina lá embaixo, que tem uma área de lazer, pé direito duplo. Aquela casa lá, ela é padrão médio-alto, tá certo? Porque os acabamentos dela não foram totalmente alto padrão. Muita coisa o cliente preferiu economizar justamente devido a esse problema da pandemia. Sabe como é que ficou, Karina, se eu fosse dividir? A obra custou, tá? Já fechado, valor pronto, 350 mil reais. Deixa eu só botar aqui. A obra foi, valor total, vou botar aqui também, 350 mil reais. Sabe quanto que foi destinado para material? Quanto que foi destinado para mão de obra? Veja só, a mão de obra dessa obra custou aproximadamente 109 mil reais. 109 mil de um total de 350. Isso dá cerca de 31%. Ou seja, a mão de obra foi 31%. Significa que, consequentemente, o material ele chegou a ser 69%. Olha só, 69% de material. Imagina só como que isso aconteceu. Isso aconteceu, óbvio, padrão da obra, mas principalmente pelo aumento dos insumos, porque a mão de obra não aumentou. Eu sou gestor de obra, eu tenho experiência, eu tenho a minha equipe. A minha mão de obra para fazer a casa ainda continua sendo a mesma. Eu tenho a minha equipe formada, ela não aumentou. O que variou foi justamente o cliente até estava dizendo, poxa, como aumentou, porque realmente aumentou os materiais e ele tinha total ciência disso. Então, se 109 mil foi gasto com mão de obra, tá? Com material, foram gastos quantos, pessoal? Olha, para dar 350 eu vou ter o quê? 241 mil. Eu vou ter aqui, ó, vou botar até de azulzinho para ficar bonitinho. Ó, de material foram gastos 241 mil reais, cara. Então, 241 mais 109, 350 mil. Imagina só, o que a gente poderia ter se tivesse em condições normais, Karina, se eu fosse pegar 60% disso, em condições normais, a mão de obra seria a mesma, tá? Esse 109 permaneceria e eu poderia multiplicar aqui facilmente 60% de 350 mil. Deixa eu fazer conta aqui, pegar o telefone, porque não estava planejado, mas eu queria mostrar aqui para vocês. Olha só, em condições normais eu teria gastado 350 vezes 0,60, 210 mil reais. Ou seja, os materiais, se eu gastasse 60%, daria dando 210. Em condições normais, se eu fosse somar diretamente, óbvio que pode ter uma pequena variação, 109 mais 210, eu teria aqui, ó, 319 mil no total. E eu fui para uma obra total de 350.
Olha só a diferença que dá aqui. São aproximadamente 31 mil reais a mais. Então, assim, os materiais subiram demais. Dica importante para você que está começando agora, dica importante para você que está atuando na área. Olha, geralmente em obras residenciais, essa é a divisão. Não foca na mão de obra. Óbvio, onde você vai poder diminuir, se você sabe gestão, isso aqui você vai tirar de letra. Mas olha, onde eu tenho que focar para economizar é aqui, ó, no material. Se eu consigo, quanto mais eu diminuir aqui, menor o custo da minha obra. Então, o grande problema é o aumento dos materiais. Karina, não só o aumento, aí a gente vai entrar em outra situação. Pessoal, você hoje vai numa loja de construção com a lista de 20 itens. Dos 20 itens, se você achar 5, é muito. Verdade. Olha, a gente teve recentemente para comprar o piso em 3 lojas, a arquiteta especificou os pisos, a gente foi nas 3 lojas, não tinha o piso, a gente foi para a segunda opção, não tinha a quantidade necessária do projeto, e aí eu não posso comprar piso pela metade, porque senão dá diferença na tonalidade, né, do lote de fabricação. A gente teve que ir para a 4ª opção de piso, ou seja, a gente não conseguiu achar o material. A gente está precisando de abraçadeira de metálica para fixar, está faltando nos maiores lojas da região. Hoje mesmo a gente tentou em um monte de canto e não tem. Então assim, eu tenho que deixar claro que o problema hoje, Karina, não é só o preço. É a disponibilidade desse insumo. Eu conheço um caso, o Diego, que é engenheiro também, a gente estava conversando, foi fazer uma visita técnica eu e ele disse que a casa do primo dele atrasou 2 meses e meio por causa do piso. Falta de material. Por falta do piso. E aí o que acontece? O engenheiro tem que se planejar. Então, hoje a gente tem 2 situações. O primeiro é a disponibilidade do insumo, o segundo é o preço dele. Por que eu falo isso, Karina? Mesmo com esse aumento, o meu cliente terminou a casa. Mesmo com esse aumento, se você for nas lojas como Carajás, Leroy, tá cheio, porque os clientes não pararam de construir. O material subiu, mas a demanda de obras, em vez de diminuir, aumentou. É o melhor momento para construir dos últimos 20 anos. A engenharia está numa crescente, ó, muito grande. Tanto é que, baseado na gente, o faturamento da gente em 2020, no pico da pandemia, foi o dobro do que tinha sido em 2019. E em 2021 a gente já está chegando praticamente no faturamento de 2020. Então, graças a Deus, as coisas só têm aumentado. Vocês estão acompanhando cada vez mais, mostrando mais obra, mais obra, mais obra. Por quê? Porque a demanda está muito grande. Então, mesmo com tudo isso, as pessoas não pararam de construir. Então, o problema também pode estar nos profissionais? É isso que eu queria chegar, Karina. Olha, o que está acontecendo, pessoal? A primeira vez que aconteceu isso da pandemia, a gente não esperava que ia faltar material. Então é algo que é novo, a gente não estava acostumado com isso, a gente não sabia do que podia acontecer. E aí faltou material na tua obra porque tu tinha se planejado do jeito correto que sempre fez. Ah, eu planejei para chegar a tijolo 15 dias antes. Tudo bem, era um jeito comum que funcionava. Durante a pandemia, a gente teve que desaprender isso. Com 15 dias hoje, talvez não chegue a tijolo na tua obra, talvez não chegue a conexão e tubulação. Então, muito do que está acontecendo hoje não é mais problema do que eu te falei, do preço. Por quê? Porque os clientes estão pagando, eles estão cientes desse aumento. O problema hoje é que os profissionais ainda não fizeram o planejamento de compras baseado na situação de mercado. Já estamos há um ano. Já estamos há um ano, tem que se adaptar. Poxa, pera aí, ainda você não entendeu que está demorando a chegar material? Você ainda não entendeu que está faltando piso no mercado? Eu acho até brinco que isso aí, gente, não é falta de planejamento, não. Está sendo burrice, é dar burro em ponta de faca. O que é que acontece? Preste atenção. Se antes eu pedia para o meu tijolo chegar 15 dias antes, se antes eu pedia o meu piso para chegar 15 dias antes, hoje eu tenho que me planejar para quando tiver esse piso, ser aí um mês e meio antes. Pra você ter noção, eu comecei aquela obra do Porto Manguaba, lote G22 lá de Marechal, e o que é que acontece? Em novembro a gente começou a obra. Em novembro eu vi o pico de aço aumentando, subindo, eu conversei com fornecedores e eu pedi em novembro o aço para trabalhar até fevereiro. Ou seja, se você tiver capital, se você tiver fluxo de caixa, é interessante eu comprar esse material e estocar. Eu pedi tijolos em dezembro para utilizar agora em fevereiro. Por quê? Se eu tenho espaço, se eu tenho logística, se eu tenho capital, eu posso pegar esse material e colocar lá, pessoal. Porque tu não corre risco da tua obra atrasar. Imagina só, o teu cliente não está se negando a pagar, teu cliente está com dinheiro, teu cliente quer disponibilizar esse serviço, mas de repente tu não se planejou e não está chegando material na obra. Então, é muito importante que eu me anteponha, eu me atente. Piso, por exemplo, a gente comprou agora, estava em falta, mas eu comprei agora para utilizar no meio de abril. Se muita gente conseguir adiantar a obra, a gente vai utilizar no início de março.
No início, no início de abril. Mas então, um mês antes de antecedência, tá certo? E outra, porque não vai me atrapalhar. O programado do planejamento era final de abril. Ou seja, praticamente 2 meses de antecedência. Só que eu quero antes, por quê? Um bom gestor quer sempre ter a obra adiantada, quer sempre ter a obra avançada. Então a gente já pede isso antecipado, tá? E isso você pode acordar até com o cliente os pagamentos. E aí, Karina, eu quero deixar bem claro uma coisa. Na hora de pedir esse material, na hora de pedir esse serviço, na hora de pedir esse levantamento... Oi, Agenor! Espera um pouco, a gente já vai comer! Disse que a gente tava o quê? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Também tô cagado de fome. Agenor com fome, atrapalhando o nosso raciocínio. Mas ele comeu, viu, minha gente? A gente não tá deixando ele com fome, não. pelo Ele amor de comeu Deus. já 2 vezes. 2 vezes. Criando um dinossauro. Voltando aqui agora ao raciocínio. Eu tenho que pedir esse material antecipado. O grande problema, Karina, não é quando o cara pede o material, errou no planejamento e o principal, ainda pediu a quantidade errada. Meu Deus do céu! Eu tenho que entender, gente, que eu estou trabalhando numa situação como um verdadeiro gestor. Eu tenho que antepor orçamento, planejamento e gestão para que o negócio dê certo. Então, vamos supor aqui, primeiro passo, se eu for analisar aqui, primeiro tópico é o orçamento da obra. Então, para poder fazer o orçamento, passar a proposta para o cliente, eu já fiz um orçamento. Eu já tinha uma previsão de quanto eu ia gastar de material, de insumo. Óbvio que isso poderia variar nesse intervalo, vai variar, mas eu tenho uma previsão disso e sei também quanto que aumentou no último ano. Então, se eu pegar o piso, aumentou 30%, eu já vou botar aqui um percentual, porque se eu fechar o orçamento hoje, esse piso vai ser colocado daqui a 3 meses. Então, eu tenho que aumentar um percentual copiando esse risco do mercado atual. Então, o primeiro ponto seria o orçamento. Tá? Eu tenho que estar com o preço atual. Então não adianta hoje, tá? Faz a cotação, dá a tua proposta válida somente por 7 dias, porque se o cara vier um mês depois, o preço pode estar totalmente diferente. E outra coisa, acrescenta uma margem, tá? E deixa claro no contrato que a sua margem, se ultrapassar esse valor, você tem como pedir um aditivo ou um equilíbrio econômico financeiro. Então, o orçamento, eu tenho como bater, Karina. Eu tenho como ajustar ele, porque eu tenho a quantidade, eu tenho preço, eu tenho uma margem e eu tenho um contrato para amarrar essa subida ou aumento de material. Essa, no caso, essa diminuição ou essa subida do material, tá certo? Segundo ponto importante, eu tenho que ter um planejamento. Como assim, Felipe? Eu tenho que planejar para que esse material chegue na obra. Poxa, se eu vou começar o piso em abril, eu quero que esse piso eu garanta que ele chegue lá pelo menos 15 dias ou 3 semanas antes de eu começar a aplicar. Porque a gente não sabe como está a situação do mercado. Conversar com o fornecedor hoje, ele vai te dizer que vai chegar daqui uma semana e de repente pode não chegar, porque a fábrica não passou para ele. Ele te dá o prazo comum, mas a fábrica pode farrapar, a fábrica pode não entregar. Então, eu tenho que estar planejado financeiramente e planejado como gestor para que esse material esteja na obra. Comprar com antecedência, cotar com antecedência, principalmente comprando antes, eu garanto que não aumente. Tá? Então tem essa sacada aí. Se você for pegar uma obra, para assinar contrato, pega os itens da classe A que são mais caros, mesmo que você vai utilizar depois, e mete logo a cara e compra. Tá? Porque outros insumos não tem essa variação tão grande, mas tem alguns que você sabe que está aumentando muito. O cobre eu pagava R$ 109, R$ 127, eu estou pagando R$ 260 na cotação. Então dobrou de preço. Eu vou esperar aumentar para 300 como tá? Não vou. Esse material eu já vou comprar logo em estoco, deixo guardado. É uma faca de 2 gumes, eu já estou cobrando por isso. É muito importante o estoque, né? Esse momento vale a pena estocar. Tá? Não precisa estocar a obra para 1 ano, mas pelo menos para os próximos 2 ou 3 meses, que é até o tempo de você conseguir novos materiais. Tá? Então, primeiro eu tenho que ter um bom orçamento, estar atento a isso. Segundo, eu tenho que ter um planejamento para que esse material não pare a obra. Imagina, Karina, se tua obra atrasa porque não chegou o material, o cliente vai ficar puto porque ele está pagando por isso. Se ele pagou, ele não questionou o preço que você cobrou, você não pode dar justificativa de que atrasou, não, porque tu recebeu por isso. Então, pelo amor de Deus, não cometa essa cagada. O cliente, ele tem que te exigir, ele tem que te cobrar e tu tem que dar conta. Tu tem que honrar as calças de engenheiro, tem que honrar o capacete branco, tá? Felipe, e o terceiro ponto? O terceiro ponto é a gestão disso tudo. Eu tenho que gerenciar o orçamento, tenho que gerenciar esse planejamento. Eu tenho que ser um gestor
3.0. Tá? Mas assim, fica a dica. Eu tenho que fazer a gestão de tudo isso. Material, orçamento, planejamento, para que a obra dê segmento e para que eu tenha levantamentos corretos. Eu tenho que pegar isso aqui e quantificar exatamente para não deixar faltar, nem deixar sobrar material. Porque sobrar material é dinheiro parado também, principalmente porque está muito caro. E como nós devemos levantar esses materiais, Felipe? Ó, como é que a gente levanta esses materiais? Eu tenho que passar uma sequência lógica aqui para vocês. Vou copiar aqui mesmo. Como é que eu levanto o material? Primeira coisa, para levantar material, eu tenho que levantar primeiro serviço. Então, para levantar serviço, eu tenho que ter projetos e especificações. Então, primeira coisa, eu tenho que ter bons projetos. Projetos que tragam informação clara. Projetos que me dêem toda a informação necessária para que eu não cometa erros na hora de quantificar. Imagina só, Karina, você comprou o piso da casa e não entendeu que em outro canto teria piso e faltou. E aí, dá diferença da tonalidade. Olha o problema. Faltou piso. E aí o piso tu vai ter que pedir só para chegar daqui a 1 mês e meio na situação atual do mercado. O cliente não vai poder se mudar porque o piso não chegou ainda. Olha que... Cara, é triste ver isso, mas é uma situação comum hoje. Comum, eu já vi situações, já vi casos sendo relatados para mim sobre isso. Então, é muito triste ver essa situação. Eu preciso ter bons projetos. Eu preciso levantar todos os serviços. E de acordo com os serviços, eu vou extrair insumos. Como assim, Felipe? Eu levanto o serviço, eu vou ter lá 10 metros de alvenaria. Através de 10 metros de alvenaria, eu vou ver o coeficiente que vai ser utilizado dessa alvenaria para poder extrair os insumos, tá certo? E o que é que acontece? Muita gente esquece de levar em consideração nesse 2 pontos, o critério de medição. Qual critério utilizar para medir? Tá? Então, se eu tenho usando o banco de composições, eu vou pegar aquele banco de composições e vou extrair. Mas será que aquele banco está condizente com a minha realidade? Será que o meu pedreiro realmente tem aquele consumo? Será que a complexidade da minha obra realmente vai bater? Então, assim, eu tenho que ter bons projetos, eu levanto o serviço para depois eu extrair todos os insumos e aí eu planejo a chegada dele através da gestão. Então, a gestão, ela está ligada com o orçamento, com o planejamento, com o levantamento e com os estoques. O gestor, ele é o cara, é o cabeça de tudo. Por isso que ele ganha tão bem, né? Por isso que o engenheiro é bem pago. Para ficar claro, então dá um exemplo prático disso. Vou dar um exemplo prático. Veja só. Vou dar um exemplo prático de como deve ser feito e como as pessoas fazem. Primeira coisa, eu tenho uma residência, essa residência, eu levantei lá a área, vamos lá. Vamos supor que ela seja esse quadrado aqui, tá? Um galpão. Esse galpão tem 10 por 20. Eu vou ter 200 metros quadrados, ó. Uma área de 200 metros quadrados. Esses 200 metros quadrados, eu não posso chegar na loja e dizer eu quero 200 metros quadrados de porcelanato. Vai dar erro, vai faltar. O profissional, ele tem um desperdício de material. O próprio piso por si só tem um desperdício. Eu tenho cantos onde eu vou ter trinchos e isso faz com que eu perca porcelanato. E olha, aqui eu estou num vão só de 10 por 20. As chances são que o meu desperdício seja muito pequeno. Agora imagina um apartamento. Dá para pegar aqui embaixo, Henrique? Tá pegando? Tá. Imagina só um apartamento que é assim, ó. Todo recortado, né? Eu não sei nem que figura é essa. Mas, quando eu vier colocar o meu piso, eu vou ter perca, eu vou ter trinchos, eu vou ter pedaços. E quanto mais trinchos, quanto menor esses espaços e quanto mais repartição, maior o meu desperdício. Então, o desperdício que eu uso aqui, que fosse de 10%, aqui vai dar pelo menos 15%. Isso acontece, eu tenho que entender, eu tenho que ter esse tato do engenheiro para saber que cada obra é uma obra e qual coeficiente considerar, tá certo? Então, se eu chego aqui e peço 200 metros quadrados de porcelanato, vai faltar porcelanato, vai faltar. E se eu peço 250, vai sobrar. Aí eu tenho aqui, eu vou ter problema com o meu planejamento, porque vai atrasar a obra, e aqui eu vou ter problema com o meu caixa, porque pode faltar dinheiro. Então, eu tenho que entender a gestão. Isso aqui está bem desorganizado, mas eu espero que vocês estejam entendendo a minha lógica, que a minha cabeça ela funciona meio louca mesmo, tá? Então, eu tenho que entender primeiro qual o tipo do serviço, qual o tipo da obra, para poder botar esse coeficiente. Então, como é que eu faço isso na prática? Você perguntou como mostrar? Eu vou ter 200 metros quadrados de piso, eu não posso pedir 200 metros quadrados. Eu tenho que me basear, primeiro, 2 situações.
em um banco de dados, onde eu tenho aí referências de obras que eu executei anteriormente no mesmo padrão, onde eu vou saber, Felipe, olha, para fazer aquela casa a gente gastou tanto de piso. Ela tinha 100 metros quadrados, nós gastamos 105. Se nós gastamos 105, meu coeficiente de perda foi 5% apenas. E aí eu vou pegar, se for uma obra parecida, baseada nessa mesma informação, e solicito a mesma quantidade ou até um pouquinho a mais, porque cada obra pode ter uma peculiaridade. Detalhe importante, se foram os mesmos profissionais que executaram, se realmente ficou no mesmo padrão de qualidade, no mesmo nível, tudo isso conta. E a segunda forma é pegar um banco de composições. Como assim, Felipe? Eu peguei até um banco aqui, ó, do Sinap, Karina. Ó, Sinap composição 87261, porcelanato 60 por 60. Quando eu pego uma composição de custo unitário, eu tenho aqui as quantidades, tá certo? Para executar 1 metro quadrado, ou seja, para executar aqui, ó, 1 metro quadrado de porcelanato baseado no Sinap, baseado nessa composição em vãos menores que 5 metros quadrados, ele diz o seguinte, ó, porcelanato você vai ter 1,12 metros quadrados para fazer 1 metro quadrado, ou seja, eu tenho 12% a mais de desperdício, tá certo? Entre desperdício, mau uso de material, quebra, enfim, considera 12% a mais. No argamassa, ele diz que eu tenho 8,62 quilos para executar 1 metro quadrado. E o rejunte, ele diz que eu tenho 0,14 quilos por metro quadrado. Como é que eu faço para quantificar esse serviço? Eu vou analisar e vou ver, eu tenho 200 metros quadrados de piso naquele galpão. Eu vou multiplicar 200 vezes 1,12 e eu vou ter o total aqui, ó, fazendo no telefone agora para vocês verem. 200 vezes 1,12, eu vou ter aqui 224 metros quadrados, ou seja, eu teria que comprar aqui para fazer aquele galpão 224 metros quadrados, tá? Para solicitar a minha argamassa, eu teria que ter aqui, ó, 200, que é a quantidade, tá? Não pego 224, porque aqui é o desperdício do piso. Eu tenho que pegar o valor geral, que é a quantidade que eu tinha colocado lá. Vou botar até aqui de vermelho. Não dá para entender. Boto, né? Eu vou botar até aqui de vermelho, qual é a quantidade, ó? 200 metros quadrados. Então, ó, quanto que eu vou comprar de argamassa? 200 vezes 8,62. Vai me dar aqui 1.724 quilos, ó. 1.724 quilogramas. E de rejunte, 200 vezes 0,14. Eu vou ter aqui, ó, 28 quilogramas, tá certo? Felipe, poxa, mas fazendo desse jeito dá certo? Se você pegou essa composição, se essa composição é a composição real da tua obra, tu consegue ter logística, isso aqui vai bater. Pode dar uma pequena variação? Pode dar uma pequena variação, um pouco para menos, tá certo? Porque geralmente o Sinap ele já coloca valores um pouco a mais. Porém, eu tenho que deixar algo muito interessante e muito importante. A depender da situação da obra, eu tenho que conferir isso aqui, tá? Para poder não levar prejuízo. Outro detalhe importante que eu quero mostrar é que aqui eu tenho o índice, que são as quantidades. E aqui eu tenho os valores do banco de dados Sinap, tá? Aqui, quando eu vou cotar, eu já pego na loja diretamente no meu fabricante e vejo o valor, se está menos, se está mais. Então, os preços é o mais fácil, que é coletar dados, é o mais tranquilo. Levantar é a parte mais técnica, é saber a quantidade exata do que eu realmente consumo. Ou eu pego de um banco de dados, ou eu uso o histórico de obras que eu já executei. Certo, mas então levantando dessa forma aqui, eu garanto que eu não terei problemas? Não. Ó, mesmo você levantando tudo bonitinho, tudo certinho, ninguém pode garantir que na sua obra você não tenha problema. Sabe por quê? Porque eu levantei o serviço para algo que ainda vai ser executado. Então, eu fiz um orçamento que é um exercício aí de futurologia, como diz o Murilo, que vai acontecer uma obra lá na frente, que pode ter variáveis de valores. Aqui eu tenho os preços do Sinap. Esse valor pode diminuir ou pode aumentar de acordo com o momento que eu vou fazer a compra. Segundo, eu estou levantando quantitativos imaginando que vai estar tudo ok, tudo perfeito, tudo bonito. Mas se na hora o profissional que tu contratou, ele deixou o piso desnivelado, ficou aquele piso feio, mal torto, o que é que vai implicar nisso aí? Primeira coisa, ó, essa argamassa já vai dar furada. O cara não vai gastar 8,62 para fazer 1 metro quadrado. Por quê? Porque o piso estava desnivelado. Ele pegou uma argamassa maior para poder altear, para deixar nivelado o piso, para poder consertar o contrapiso que estava errado. Então, para consertar o contrapiso, ele furou a minha argamassa. O que era 8,62, ele gastou 12 quilos
por metro quadrado. Então, isso aqui já furou o orçamento, já furou o meu planejamento. Segundo ponto, rejunte. Se ele gastou mais argamassa, eu tenho maior profundidade. Se eu tenho maior profundidade, eu gasto mais rejunte também. Se o cara não aplicou rejunte com disfarçadores bonitinho, com cunha, as aberturas vão ficar um pouco maior e eu vou gastar mais rejunte. Então, pode furar o rejunte também. Se as paredes ficaram tortas, se as paredes ficaram fora de esquadro, ou se de repente o cara que está aplicando não tem prática de cortar o porcelanato, não tem uma máquina adequada, não tem um disco da maquita adequada, eu vou ter um desperdício maior do meu porcelanato. Então esse 12%, já aconteceu obra com equipe nova minha, de eu gastar 20% a mais de porcelanato. Tá? De acordo com o quê? Com os recortes que tinha no apartamento, era muito recorte. Segundo, o cara que estava aplicando não era bom. Então, isso aqui implica. Então, o que é que eu tenho que dizer, Karina? De nada adianta eu fazer o melhor levantamento do mundo, de nada adianta eu fizer a melhor cotação bonitinha, se na obra eu não fizer gestão, se na obra eu não conferir o material, se na obra eu não conferir o serviço. Então, eu tenho que monitorar, eu tenho que fiscalizar, etapa por etapa. Porque o contrapiso que saiu errado, ele vai implicar diretamente na minha argamassa. E se ele saiu errado, na hora de eu for fazer a composição, na hora de eu comprar argamassa, eu tenho que lembrar, pô, o contrapiso não tá legal. Eu vou ter que comprar mais argamassa para poder compensar a cagada feita anteriormente. Então, gestor de obras envolve conhecer orçamento, conhecer serviço, conhecer levantamento, conhecer a gestão de pessoas e o principal, cobrar a equipe, tá? A gente é pago para isso, a gente tem que cobrar essa galera para fazer o serviço. Então, somente fazendo a gestão de orçamento, planejamento, fazendo a gestão de estoque, de material, é que eu garanto que a minha obra tenha qualidade e que eu não tenha problemas com os insumos. Principalmente que eu não tenha tanto problema, né? Porque aí existe um pouco do mercado que a gente não pode controlar. Mas no que eu, como engenheiro, no que eu gestor, posso controlar, eu tenho que focar e trabalhar com excelência, porque o mercado está carente de profissionais assim, que não façam cagada nas obras dos outros. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se ainda restou alguma dúvida sobre o assunto, deixa a sua pergunta aqui nos comentários que o Felipe vai fazer questão de responder, tenho certeza, né, Felipe? Gente, espero que vocês tenham gostado disso aqui. Isso aqui é um conteúdo bem prático, mas que você entenda como levantar os serviços através da composição, como você identificar o que é que pode ser alterado e o principal, como não causar tanto transtorno para o teu cliente ou como não levar prejuízo, não precisando pagar para trabalhar porque levantou quantidade errada e teve que buscar material não sei onde para poder terminar a obra do cliente. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Deixem dicas, sugestões de temas para a gente conversar. E lembra, toda quinta-feira, às 18 horas, nós temos um encontro marcado no AZCast Engenheiro Raiz. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Não esqueça de curtir, compartilha com um amigo que não pode perder esse conteúdo. Se você está no YouTube, se inscreva no nosso canal, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.